Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para se participarem neste webinar. Demos os 15 minutos de tolerância para nos ajeitarmos todos a este horário e eu iria propor, se estivessem todos de acordo, o seguinte: cada palestrante teria à volta de 15 minutos, mais coisa, menos coisa, não por nenhuma razão, mas porque calhou, olhando aqui para os participantes, eu vinha propor, se estivessem de acordo, que a primeira intervenção fosse feita pelo presidente José da Costa, a segunda intervenção pela presidente Maria João Martinho, a terceira pelo vice-presidente Damaso Rito, a quarta pelo presidente Marco Martins e depois a última pelo comandante Ricardo Fradique. Se estiverem de acordo, seguíamos esta ordem, que é arbitrária, pode ser outra qualquer, mas foi aquela que calhou para olhar pelos currículos. E queria desde já agradecer a vossa disponibilidade e realçar a importância que este tema, o tema da sustentabilidade dos corpos de bombeiros, das associações humanitárias, versus a operacionalidade desses mesmos corpos de bombeiros, porque todos nós sabemos que hoje em dia os bombeiros atravessam algumas dificuldades, particularmente em alguns protocolos que têm negociados com algumas instituições públicas e, naturalmente, que é sempre, eu diria, um grande tema, esta questão da discussão de como é que se pode financiar os corpos de bombeiros e encontrar mecanismos que permitam, de certa forma, àqueles que muitas das vezes estão no silêncio dos gabinetes e na escuridão do pensamento em termos de se julgar que os corpos de bombeiros vivem exclusivamente pelos seus operacionais, mas assim não é, e nós temos muitas das vezes verdadeiros heróis em prol dos bombeiros que estão por trás desse corpo ativo, que merece o nosso reconhecimento, o enaltecer o seu trabalho à comunidade, mas por trás temos dirigentes associativos que fazem um esforço enorme para capacitarem os seus corpos ativos nessa possibilidade de desenvolvimento operacional em defesa das populações que abnegadamente todos servimos. E daí que entendemos que este era um tema bastante importante para nos ajudar a todos a refletir sobre a forma como as várias associações, muitas das vezes com modelos completamente diferentes, conseguem fazer sobreviver estas instituições mais do que centenárias, para que possam, de certa forma, cumprir com os seus objetivos de associações humanitárias. É por isso uma grande honra para todos nós que estamos nesta candidatura à Liga dos Bombeiros Portugueses e como tema central do nosso pensamento, que tivessem aceite poder partilhar a vossa experiência, as vossas dúvidas, o vosso conhecimento e também as vossas sugestões para todos, em conjunto, podermos refletir sobre esta matéria para o futuro dos bombeiros de Portugal. Nesse sentido, eu ia pedir então ao presidente José Costa, da Associação Humanitária dos Bombeiros de Barcelinhos, para fazer a sua apresentação, a sua comunicação, desde já dizendo que tem uma vasta experiência ao nível empresarial e isso vem nos ajudar também a refletir que muitas das vezes este desenvolvimento de atividades nas associações humanitárias tem um bocadinho de empreendedorismo, de capacidade de invenção, até mais do que de outra coisa, e que
essa experiência é bastante útil até da sua vida profissional, aplicável eventualmente às associações de bombeiros, em particular a uma associação de bombeiros como a de Barcelinhos, que é uma associação centenária e naturalmente com todos os ingredientes negativos e positivos que certamente todos os dias o levam a refletir sobre esta associação e a capacidade que pôde dar ao seu corpo ativo para servir bem as suas populações. Passava-lhe então a palavra, caro Presidente, e muito obrigado mais uma vez pela sua partilha de pensamento. Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Na parte que me toca, eu vou tentar dar o meu testemunho, que é a única coisa que eu posso dar, é o testemunho da forma como o Barcelinhos tem gerado e tem gerido, tem-se gerido esta casa, que é centenária este ano, portanto fazemos 100 anos precisamente este ano, e que infelizmente não podemos não podemos comemorar da melhor forma, pelas razões que são conhecidas, mas com certeza queríamos finalizar o centenário com a devida dignidade que os bombeiros de Barcelinhos e todos os bombeiros a nível nacional merecem. Eu, pronto, da parte que me toca, estou nos bombeiros de Barcelinhos há 25 anos, estou desde 2011 como presidente dos bombeiros de Barcelinhos e hoje Barcelinhos temos um quartel que foi inaugurado em 2016 e que por trás, portanto, o que hoje somos tem uma história que não é muito comprida, mas vou tentá-la de uma forma, até porque o tempo está aí muito bem contabilizado, vou tentar de forma sucinta fazer um esclarecimento do ponto onde nós chegamos, onde estávamos e onde chegamos. Ora bem, eu herdei em 2011 uma associação que estava estável, estava estabilizada, então o meu antecessor, o Dr. Pimenta do Val, deixou a casa plenamente estabilizada em termos financeiros, no entanto, sem termos o grande objetivo que era ter um quartel moderno. O nosso quartel já existia desde 1983, portanto não estava adaptado às novas realidades do Corpo Misto de Bombeiros, e portanto tivemos necessidade de lançar mãos à obra para fazer esse quartel. Mas antes de lançarmos para o quartel, há aqui uma história por trás que eu acho que, e gostava de participar, realmente comungar com todos, porque na realidade também não podemos ser os coitadinhos, andamos sempre de mão estendida, e eu não sou muito de andar de mão estendida. E eu, se calhar um bocadinho, como o Nuno falou da minha vida empresarial, eu sou mais de fazer do que provavelmente de esperar que as coisas aconteçam. E realmente em 2011, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi lançar mãos à obra e criar uma base de sócios sustentável, condizente com o nosso concelho e a nossa associação. Ora, Barcelos tem à volta de 120 mil habitantes. Nós, em 2011, tínhamos à volta de 3 mil sócios. Portanto, em 2011 iniciámos uma campanha de 4 anos, demorou 4 anos, a fazer sócios em todo o concelho de Barcelos. Foi uma situação que foi organizada pela direção, juntamente com o apoio do comando, dos bombeiros, e inclusive é de uma escola profissional, que é a Profitecla aqui na zona de Barcelos, e todos os domingos de manhã, das 7h30 até à 1h da tarde, definíamos, uma estratégia já estava pré-definida, em que iríamos a determinada freguesia do nosso concelho, era avisado o padre, portanto, no fundo aqui maioritariamente cristão, pedimos aos padres de cada freguesia para que numa semana antes avisasse que nós iríamos fazer essa campanha. Inclusive também a parte do Presidente da Junta, que também colaboraram connosco nesse sentido. Ora, nós vamos sermos equipas sempre ao todo éramos para aí entre 20 a 25 equipas, constituída por 3 elementos, portanto um elemento da direção, um elemento dos bombeiros e um elemento dessa escola profissional Profitecla. É certo que nós, portanto, percorríamos as ruas dessa freguesia e portanto, o resultado final é que ao fim de 4 anos, demorou-nos 4 anos, mas passámos de 3 mil sócios para 30 mil sócios. Ora, isto foi o primeiro, digamos, foi o ponto de partida para que realmente tivéssemos aqui em termos financeiros alguma sustentabilidade e não só, tudo isto dinamizou o nosso próprio Corpo de Bombeiros
é diferente ter 3 mil sócios e ter 30 mil, portanto as necessidades são diferentes, as chamadas são quase triplicaram, ou triplicaram, não, multiplicámos por 10 as chamadas, por assim dizer, as necessidades dos nossos sócios, também tinha algumas regalias, digamos que não é só ter a cota de sócio, mas também realmente tínhamos uma prestação de serviço que fazíamos aos nossos sócios, e que realmente esse foi o pontapé de saída para dinamizar o nosso Corpo de Bombeiros. Claro que em contrapartida, não posso deixar de dizer isto, que se nós não tivéssemos, em 2011, eu tive também, portanto, a necessidade de nomear um comandante, devido às regras que todos nós sabemos. E a nomeação desse comandante foi uma escolha que também tem que ser assertiva, e no meu caso, estou 100% contente, e hoje, infelizmente, vemos nos nossos corpos de bombeiros algumas direções e comandantes de costas voltadas, que não é bom de se ver, mas a escolha que nós fizemos, a escolha que eu fiz, foi uma escolha muito ponderada e felizmente foi muito acertada. Nós também não tínhamos a parte operacional organizada, a parte operacional estava com muito déficit de organização. Portanto, o nosso comandante teve um papel importante, ou seja, eu sozinho, a minha direção sozinha, não conseguia fazer se não tivéssemos da parte operacional um comandante que também comungasse a nossa estratégia e comungasse as nossas ideias. O que é certo é que a parte operacional foi-se organizando e reorganizando ao longo destes anos. Hoje temos um Corpo de Bombeiros com 125 elementos, dos quais são à volta de 38 profissionais, e portanto, em termos operacionais, tivemos também uma vertente que foi a parte da formação, em que nós investimos bastante, juntamente com o fundo estrategicamente delineado e de mãos dadas com o nosso comandante, foi a parte da formação que também foi bem sustentada ao longo destes anos. Mas eu não queria misturar a parte operacional já, só queria falar sobre a parte de sustentabilidade financeira, e dando seguimento a essa campanha de sócios, portanto, a partir daí veio a necessidade do quartel. Ora, dada a dimensão que tínhamos, e parece que não, mas tem muita influência, acabámos por conseguir, depois com as nossas enfim, influências que infelizmente ou felizmente faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, fizemos as nossas démarches e conseguimos ter um apoio para o nosso quartel, um apoio de um CREN. Ora, nós não tínhamos, eu queria dizer que nós, para quando iniciámos o quartel, nem tínhamos terreno, nem tínhamos quartel. Tínhamos promessa de uma coisa e tínhamos promessa de outra, mas não tínhamos nada. Conseguimos, na altura era o Dr. Miguel Macedo, o Ministro da Administração Interna, numa visita que ele nos veio fazer aqui no nosso 96º ou 97º aniversário, 96º aniversário, em que ele, portanto, viu as nossas condições e conseguimos sensibilizá-lo para a necessidade, dada a dimensão que nós já tínhamos. Ele também teve a oportunidade de ver em loco a força que os bombeiros brasileiros tinham, portanto, também é importante que, e daí a base que nós temos, que é a base dos sócios, ter mostrado a força dos bombeiros brasileiros. Ora, uma coisa puxou a outra e, na realidade, portanto, ele foi um elo muito importante na conclusão e portanto, na projeção do nosso quartel, e que realmente foi um apoio bastante importante na parte do CREN. Estou a falar num quartel que nos ficou à volta de 2 milhões de euros. Desses 2 milhões de euros, estamos a falar que 1.200.000 foram financiados pelo CREN. O que quer dizer que a expensas da nossa associação ficaram 800.000 euros. E estes 800.000 euros vieram de onde? Vieram única e simplesmente de mecenas, de donativos de mecenas daqui da nossa terra. E eu acho que aquilo que eu queria dizer aqui como parte importante é que não pode haver aqui dissociação entre uma associação, os órgãos de soberania, e quando falo órgãos de soberania estou a falar estatais e municipais, e a sociedade civil. A parte da direção
sinceramente, a parte que nos toca é mobilizar e fazer mover tanto a parte civil como os órgãos estatais. E realmente conseguimos fazer isso. Há aqui uma trilogia bem conseguida. 800 mil euros, como disse, nosso quartel foi que nos ficou às nossas expensas portanto, graças a Deus e graças ao trabalho também que foi feito, está todo pago. Estamos inclusive agora a avançar para a terceira fase, que é, acabamos de inaugurar há 15 dias atrás, inauguramos o nosso centro de recuperação física e mental, que é o nosso ginásio, para os nossos bombeiros, que portanto um ginásio que nos vai ficar à volta de, entre equipamentos e, portanto, e a parte estrutural fica-nos à volta de 450 mil euros. Vamos avançar agora com a terceira fase, que nos custa, é a parte do hangar, que é um hangar para albergar as restantes viaturas que temos, mas que vai servir também de pavilhão multiusos. Portanto, também temos de estar aqui a dar aqui alguma utilidade a este segundo hangar, e que depois vai culminar aqui esta terceira fase com um heliporto. Ora, tudo isto foi financiado e está a ser financiado com os nossos sócios, os nossos mecenas, os nossos, no fundo, toda a sociedade civil que tem intervido aqui connosco e que tem feito a diferença. Na realidade, sem essa ajuda, nós não conseguimos. Eu quero dizer que o ponto de partida foi realmente os sócios individuais. Estamos neste momento a trabalhar os sócios da empresa. São cotas que estamos a falar de empresas que nos colaboram connosco com cotas de 500 euros anuais. O nosso objetivo é chegar a 300, 350 sócios de empresa. Ora, como podem reparar, parece fácil, mas não é fácil, mas como podem reparar pela dimensão dos números que eu tive aqui a falar, tudo isto nos dá bastante sustentabilidade ao nosso orçamento anual que temos. Eu quero dizer que nós nos últimos 10 anos investimos à volta de 5 milhões de euros. Estamos a falar de uma média de 500 mil euros anuais. E, sinceramente, poucas vezes andei de mão estendida. O que foi sensibilizar, como disse, sensibilizar os sócios, sensibilizar a nossa sociedade civil, mobilizá-la, e felizmente acho que conseguimos. Faz parte faz parte do trabalho da direção, conseguir fazer essa mobilização, conseguir que esta interação entre a sociedade civil e os órgãos estatais. Felizmente conseguimos isso. Esperávamos que da parte daqui da Câmara de Barcelos tem colaborado muito connosco, inclusive, portanto, como eu disse, o terreno foi oferecido pela Câmara. Também nos ajudou com a antecipação de umas rendas que nós temos no nosso antigo quartel, que neste momento está alugado à Câmara Municipal de Barcelos, e que nós também temos uma renda mensal. Por isso, a conjugação destas entidades todas é que faz com que o resultado do investimento que eu acabei de falar, no fundo, estamos a falar de 5 milhões de euros em 10 anos. Com isto, conseguimos, como disse, fazer um quartel. Estamos agora a avançar para a terceira fase. Temos um ginásio que foi inaugurado há 15 dias, como disse. Nesse ginásio, não quero deixar de dizer que, para já, numa primeira fase, vai ser para apoio total aos bombeiros, em que temos dois personal trainers que vão fazer acompanhamento. Tem uma nutricionista também que faz esse acompanhamento de todos os bombeiros. Mas numa fase posterior, e quando construirmos a terceira fase, aí vamos ter uns balneários adjacentes aos que existem atuais, são os que existem atuais só para os bombeiros, e nessa altura vai servir com que o ginásio também seja uma fonte de rendimento para os bombeiros barcelinhos. Vamos fazer também a quarta fase, que é uma bomba de gasolina, que está projetada também. Aí não vamos ter investimento, vai servir só fonte de rendimento, e uma quinta fase vai ser um edifício de serviços, vai ser feita com permutas. Todos os investimentos que estamos a fazer até agora, e como disse, foi na dimensão que eu acabei de falar um bocado, 5 milhões de euros, é o fruto do trabalho que começou, como disse, numa campanha de sócios. Se servir de exemplo para quem nos está a ouvir, e opa, eu, sinceramente, foi doloroso, foram 4 anos a sacrificar a família. E quando digo bombeiros, diretores, toda a minha equipa que trabalhou connosco, assim inclusive, como disse, da Escola Profitecla, e isto fez com que projetasse
e de forma categórica todos os bombeiros barcelinhos. Hoje, a dimensão que temos, portanto, a projeção que temos com um quartel que está funcional, bonito, mas funcional, acima de tudo, e que temos também um corpo de bombeiros bem comandado, mas queria também deixar de falar na parte das viaturas. Temos uma frota de carros totalmente renovada. Falta-nos apenas, não é falta apenas, porque estamos sempre a reinvestir e estamos sempre a ver necessidades, mas temos, portanto, estamos agora só na parte final da renovação da frota, que era um VUSI e uma autoescada. Claro que nós estrategicamente estamos a decidir por investir nas infraestruturas e a seguir iremos, dentro do possível, colmatar estas lacunas que temos. Queria dizer que na parte operacional, tudo isto ajudou e como disse, o comando aqui foi muito importante nesta caminhada que fizemos de mãos dadas, e era bom que a maior parte dos corpos de bombeiros andasse de mãos dadas entre direção e comando, mas o que é certo é que a estratégia foi delineada por mim, mas também por ele. A parte operacional é totalmente o nosso comandante. E todo o apoio, toda a necessidade física de material foi, com certeza, projetada em conjunto comigo e com a minha direção. O que é certo é que nós hoje fizemos, para além das viaturas que nós renovamos, e posso dizer que, por exemplo, no caso das ambulâncias de socorro e de transporte de doentes, nós em média fazemos 1 milhão de quilómetros por ano. 1 milhão de quilómetros por ano é fácil de ver para quem tem conhecimentos mínimos, são 2 viaturas por ano que temos que fazer. E foi isso, em média fizemos uma média de 2,5 viaturas por ano que renovamos. Fizemos também muito investimento na parte da formação. Esse investimento que fizemos na formação dos nossos bombeiros acabou por, neste momento, também dar resultado, que hoje passamos de formandos a formadores. Passa a ser também uma verba que nós estamos a oferecer, apesar de ser pequena, mas não deixa de ser uma verba que nós oferimos. E, portanto, tudo isto faz com que os bombeiros de Barcelinhos hoje tenham as nossas contas, a nossa casa financeiramente está estabilizada, está estável. Temos sempre necessidade, mas a necessidade não é só estender a mão, no meu entender, andar de chapéu na mão e pedir. A necessidade é trabalhar, é fazer campanhas, é dar sustentabilidade à associação humanitária e também exigir não é pedir, exigir às entidades responsáveis, aos órgãos de soberania estatal e municipal, exigir e fazer com que eles realmente não seja um pedido e não sejam quase como um mendigo a pedir, mas a fazer uma exigência dentro com as devidas características, como é lógico, mas não se pode deixar também de exigir a responsabilidade destes órgãos estatais e municipais. Por isso, meus amigos, da minha parte, não posso adiantar muito mais nada. Se querem fazer alguma pergunta, estou disponível. Se puderem dar de ajuda em alguma situação do qual eu falei aqui e que sirva de exemplo e que queiram partilhar ou queiram comungar, estou perfeitamente à vontade. E se quiserem fazer perguntas, também estou disponível. Portanto, da minha parte, António Nunes, da minha parte, se quiserem fazer, como disse, se quiserem intervir mais alguma coisa, estou disponível. Não sei se fui esclarecedor. Claro que foi. Muito obrigado pela partilha e permita-me assim um comentário, Presidente. Alguns ficaram invejosos, mas é uma boa inveja. É uma boa inveja. A inveja só dá muito trabalho, de resto... Exatamente. Bom, temos também connosco agora o Presidente Marco Martins, a quem cumprimento, há pouco não estava connosco, e como eu sei que o Presidente é sempre uma pessoa extremamente ocupada, se porventura, com a autorização dos restantes palestrantes, que já tínhamos aqui determinado uma determinada ordem de intervenção, a seguir era a Presidente Maria João, mas se porventura o Presidente Marco Martins entender que precisa de intervir, porque pode ter que sair mais cedo, por favor diga, e faria a sua intervenção agora durante cerca de 15 minutos. O Presidente quer intervir já? Se me derem essa licença. Muito bem.
Eu sei que é Não. exigente passar à frente das senhoras, peço desculpa. Então, ainda mais, queria cumprimentar o Dr. António Nunes, cumprimentar os outros oradores aqui no fórum e agradecer muito o convite que me fizeram para participar e dar aqui algumas notas sobre a minha breve visão daquilo que são os bombeiros. Deixem-me só fazer 30 segundos de história. Eu sou voluntário dos bombeiros desde 1993 ou 94. Fiz a minha carreira toda como, enfim, na altura era aspirante, que se chamava, até subchefe, até que em 2011, 2012, salvo erro, com a alteração orgânica e a criação da carreira oficial bombeiro, o meu comandante convidou-me, convocou-me, empurrou-me para a carreira de oficial bombeiro, portanto, à qual cheguei depois de ter percorrido enfim, toda a hierarquia, só não fiz a candidatura para chefe, que seria o posto seguinte que iria ocupar. E, portanto, desde muito novo que me tive nisto, fui formador externo da escola durante muitos anos, na área do TAT, na altura. Entretanto, em 2013, tive que deixar essa função por muito que me custe, porque não consigo, com as minhas funções atuais, estar naturalmente a assimilar tudo, e custa-me muito quando entro no Corpo de Bombeiros, ao qual ainda faço 4 ou 5 piquetes por mês, e vejo outro formador desta área técnica a dar a formação, mas quando durante 15 ou 16 anos fui eu, mas é a vida, faz parte. Bom, o que é que eu acho, indo em contra ao tema que me lançaram o desafio, que mais uma vez agradeço, para conversar, que temos aqui que fazer? Nós estamos numa grave crise de voluntariado, naquilo que respeita à parte operacional, e estamos numa grave crise de dirigismo associativo. Obviamente que isto nota-se em tudo que é, eu sou autarca, em tudo que são coletividades culturais, recreativas, sociais, esportivas, mas em particular também das ações humanitárias, porque a verdade é que, pelo menos aqui em Gondomar, no Conselho Urbano, com 5 corporações, nota-se cada vez menos gente disponível para estar a assumir aquilo que é uma direção, um conselho fiscal, uma Assembleia Geral. E se isso até há uns anos atrás era mais ou menos comum poder haver pessoas, enfim, voluntários para isso, com o passar das gerações e com o desaparecimento de algumas pessoas que, por norma, foram notáveis na sua associação, tende-se depois a não passar de geração para geração e a haver cada vez mais dificuldade. O que é que podemos fazer? Obviamente, ainda hoje dizia ao meu comandante e ao meu presidente de direção, de onde sou voluntário, na área da rotina, temos que arranjar urgentemente uma campanha de angariação de sócios e uma campanha de angariação de voluntários para o Corpo de Bombeiros, porque já fomos 100 e hoje devemos ser 65, 70 numa zona urbana e no Corpo de Bombeiros que tem uma área de ação própria com uns escassos 14 km², mas com 85 mil habitantes, portanto, com alguma relevância e alguma densidade populacional. O que é possível fazer? Bom, além daquilo que são as regalias que a legislação prevê, naquilo que é a isenção das taxas moradoras, no apoio ao pagamento das creches e das bolsas propinas, naquilo que é também as regalias que estão em vigor, nós criamos aqui em Gondomar um regulamento social de bombeiro e que é dos poucos que também é extensível aos dirigentes. Eu já lá vou. O que é que apoia diretamente aos operacionais de bombeiros e este regulamento social que entrou em vigor há cerca de 1 ano e meio? Apoia o pagamento do IMI, até 500 euros de IMI por ano é reembolsável a coleta, dá acesso a uma tarifa especial, uma tarifa social da água, e apesar de ser uma concessão às águas, nós conseguimos negociar isso, dá preferência de acesso naquilo que são as atividades que a Câmara promove, da ocupação de tempos livres de férias, dá acesso gratuito em alguns casos e com desconto de 50% noutros a concertos e atividades culturais do município, dá acesso gratuito às piscinas e dá também um apoio, por exemplo, pelo nascimento de cada filho, um apoio à natalidade que dá aos bombeiros. E quando criamos isto, levantou-se a questão de e os dirigentes e os diretores das associações humanitárias tenham direito a isto. E conseguimos, enfim, fazer aprovar nos órgãos municipais, quer na Câmara, quer na Assembleia também, um apoio não tão forte, não tão valioso, mas um apoio também para que os dirigentes associativos possam usufruir de algumas destas condições e de alguns destes descontos que a Câmara proporciona para que possam também desempenhar a sua atividade. Como é óbvio, como devem compreender, isto não é fácil, porque depois, naturalmente, levanta-se a questão política. Bom, mas o que é que os diretores de uma ação humanitária têm? Os diretores da qualidade desportiva, cultural, recreativa não o têm. E, obviamente, que não foi fácil vencer esta batalha. Empenhei muito nisto e conseguimos. Isto quanto na minha perspectiva, quanto à questão de a falta de voluntários, quer operacionais, quer da parte do dirigismo associativo na área dos bombeiros. Depois há a questão do financiamento, e a questão do financiamento é de facto uma questão preocupante. Sabemos o que são as verbas que vêm da ANET, sabemos o que é as verbas que muitos de nós temos nos protocolos do INEM, e depois
acabam por ser as autarquias que apoiam e ajudam naquilo que é, enfim, o sustento do dia-a-dia da ação humanitária. Nós, quando chegamos à Câmara em Gondomar, em 2013, portanto, vou no meu segundo mandato, irei agora se vencer para um terceiro, a Câmara atribuía 90 mil euros por ano a cada associação humanitária, a cada corporação. Mantivemos esse apoio e depois crescemos 25% num apoio extraordinário, porque esses 90 mil são fixos, iguais para todas as associações, e são em duodécimos. E acrescentamos 25% do valor do apoio, portanto, passou a ter, perdão, mais 110 mil euros de apoio, em que o fazemos de acordo com um conjunto de critérios, de acordo com a população de cada CV, de acordo com a área geográfica da respectiva área de ação própria, e depois também uma forma tem a ver com o número de ocorrências e com o tipo de ocorrências, sendo que naturalmente pesa muito mais uma ocorrência do ensino industrial urbano do que uma ocorrência pré-hospitalar. E, portanto, e com isso fomos conseguindo aumentar significativamente o apoio a todos os CVs, também como um incentivo àquilo que é a disponibilidade operacional e poderão, de alguma forma, suprir as ocorrências, e vamos tentando com isso ajudar. Na altura do Covid, na altura da pandemia, a Câmara, quer aos bombeiros, quer às próprias forças de segurança, a GNR e a PSP, foi pioneira na cedência dos EPIs. Logo no início da primeira vaga, quando não havia máscaras, quando não havia luvas, quando não havia viseiras, quando não havia batas, quando não havia toucas, quando não havia cobre-pés, foi um município que sustentou tudo aquilo que foi a atribuição das forças de socorro e segurança para os seus operacionais, e também, por via do Covid, demos ainda um apoio extraordinário de 100 mil litros de gás óleo para consumir num ano para os corpos bombeiros do município de Gondomar. E, portanto, tem sido isto o que temos feito aqui a este nível, ao nível de Gondomar, sendo certo que eu, enfim, como visto a faca, literalmente, preocupo-me com isto. Tenho tentado usar a minha pouca, mas de influência junto de tela para melhorar apoios, para melhorar formas de financiamento, e é inevitável, e digo isto com uma mágoa, que daqui a 10 anos não haverão tantos corpos bombeiros como há hoje. É inevitável. E por muito que me custe ver isto, e por muito que isso é a realidade, não estou a falar de nenhum caso em concreto, nem muito menos no meu município, mas lembro-me que quando aqui há uns anos encerrou São Ed de Ribatua, em Alijó, que era lá em baixo, na antiga estrada, para quem conhecia de Alijó para Carreira de Anciães, aquela população encerrou, é a primeira de muitas que inevitavelmente vai acontecer. Agora, é necessário encontrar um equilíbrio entre aquilo que é as obrigações do poder central e do poder local para financiar os corpos bombeiros. Não são só as EIPs. As EIPs são sem dúvida uma mais-valia, são sem dúvida um grande apoio naquilo que é, enfim, no horário de expediente, a garantia de operacionalidade, mas a verdade é que isto não é suficiente e, portanto, vamos ter aqui todos, e fica aqui um desafio para a Liga e para o próximo Presidente da Liga, de encontrar soluções, de encontrar formas para que tentemos salvar isto que muito nos une, que é o socorro à população e que é naturalmente o bem-estar da comunidade. E se há instituição que é relevante nessa, só sem dúvida dá muitos certos bombeiros. Meu caro Presidente, muito obrigado. Eu quero dizer a todos aqueles que estão a participar neste webinar que o Presidente Marco Martins, para além de Presidente da Câmara Municipal de Gondomar e de Bombeiro, é também o Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil e da Associação Nacional e vogal da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, o que é bastante importante para toda esta questão da problemática dos bombeiros, sendo os corpos de bombeiros um dos principais agentes de proteção civil. É bom que vejam um deles em tão altas funções setoriais que certamente podem ajudar a mudar aquilo que nós muito gostávamos, que é o paradigma dos bombeiros portugueses e a dignificação que os bombeiros portugueses, no nosso entendimento, devem ter e merecem, porque desafiam todos os dias os perigos para poderem fazer o salvamento de pessoas e bens. Infelizmente, aqui ou além, alguns dos nossos têm encontrado situações bastante complexas, designadamente, num caso ou noutro, a própria morte, e eu queria até aproveitar para prestar homenagem à nossa bombeira que há poucos dias faleceu na A5 a servir
os seus concidadãos. E é disto que todos nós, sendo com farda ou sem farda, estamos imbuídos, e queria agradecer ao Presidente a disponibilidade e, portanto, libertá-lo para, quando entender, para as suas múltiplas tarefas. Obrigado. Eu vou ficar mais um bocado em linha, depois vou ter que mudar de reunião, mas eu quero mais um bocado. Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado. Presidente Maria João, que é Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Portuenses e também é membro da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto e que tem um corpo de bombeiros que está numa cidade, na segunda cidade mais importante do país, sem desprimor para qualquer das outras, mas é verdade, é a segunda capital de Portugal, e naturalmente que isso às vezes se reflete na própria forma como a Associação Humanitária tem que lidar não só com os poderes políticos, mas também com todas as questões de enquadramento operacional e, portanto, sendo mais complexo do que em muitos dos concelhos onde não existem bombeiros profissionais, neste caso sapadores bombeiros, e, portanto, tem a sua própria realidade e procuramos também aqui espelhar essas várias realidades. Por isso, passava-lhe a palavra com um agradecimento muito forte pela sua disponibilidade para compartilhar a sua experiência enquanto Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários Portugueses. Muito obrigada. Eu queria agradecer desde já o convite que me foi feito, aceitei com todo o grado, porque na verdade esta questão da sustentabilidade das associações humanitárias de bombeiros voluntários é um tema que me toca imenso, muito bem dito, por causa também da questão da localização da corporação onde eu sou presidente. Eu vou falar um bocadinho primeiro sobre o meu testemunho daquilo que eu tenho passado na corporação, na associação, e depois sobre os temas, sobre a questão da sustentabilidade, toda a experiência que eu tenho tido ao longo destes 4 anos. Eu entrei em 2017 como presidente e, portanto, realmente não conhecia a realidade de uma corporação de bombeiros voluntários e tem sido um desafio enorme que eu tenho tido, e com todo o amor à causa, que neste momento já é minha, não é? Portanto, continuo a tentar que a associação tenha um fim e uma continuidade satisfatórias, pelo menos satisfatórias, e portanto a temática da sustentabilidade é realmente algo muito complicado na minha realidade, e portanto eu acabei por pensar nisto durante o fim de semana e pensar sobre tudo aquilo que tem acontecido com a associação ao longo destes 4 anos, e tentei reduzir aqui em 3 ou 4 pontos que me pareceram talvez os mais basilares e que eu pronto, acabei por redigir algumas considerações e que gostaria também aqui de expor. Primeiramente, relativamente então à associação, eu quando entrei em 2017, a associação passava por um momento de extrema dificuldade. Eu não conhecia profundamente o que se passava, mas pensei que com as minhas poucas noções do que é dirigir uma associação poderia fazer algum bem. Eu tinha estado na direção de uma pequena IPSS no Porto durante 3 anos, portanto já conhecia mais ou menos a dinâmica, os quadros comunitários, as possibilidades de parcerias, a ligação à Câmara Municipal, portanto, e a parte da gestão financeira e económica da associação. E pensei com estas minhas noções que poderia então contribuir para um resultado positivo. E aí abracei o desafio. Em 2017 encontrei os bombeiros voluntários com enormes dívidas a fornecedores, 150 mil euros de dívidas e 3 meses de salários em atraso. Portanto, por aí já vêm os problemas que eu encontrei. Portanto, ao longo destes 2, 3 anos iniciais, tentámos resolver esta situação.
num ano e meio conseguimos pagar os salários em atraso e conseguimos fazer protocolos e parcerias e planos de pagamento com os fornecedores, portanto resolvemos os nossos principais problemas e a partir dessa altura começámos a pensar numa estratégia de sustentabilidade. Mas a verdade é que não é nada fácil. Não é nada fácil porque nós temos muitas carências, estamos numa cidade, numa grande cidade, que tem os seus próprios problemas, a própria comunidade, os cidadãos não estão minimamente direcionados para o apoio aos bombeiros, tanto os cidadãos a nível particular como os possíveis parceiros, as empresas, e portanto é muito difícil conseguirmos o apoio que o primeiro palestrante, o comandante José Costa, que não sei, é o presidente José Costa, referiu, e muito bem, mas para nós é mesmo muito complicado. Por isso, a questão da sustentabilidade, do meu ponto de vista, passa por 3 vertentes a nível externo. Uma delas é o financiamento público, a problemática de conseguirmos um financiamento público adequado às nossas necessidades básicas, eu já não digo a todas as necessidades, mas às necessidades básicas. A segunda questão, a segunda vertente, passa pela capacidade de conseguirmos gerar receitas próprias. Como conseguir receitas próprias sem desvirtuar a identidade e a missão da associação. E, por último, a questão da gestão das parcerias, porque, como todos nós sabemos, esta questão das parcerias, se calhar não são bem parcerias, são outras coisas quaisquer. E, portanto, foi sobre estas 3 vertentes que eu me debrucei aqui no meu fim de semana. Obviamente que haverá questões internas que podem ser pensadas e que eu aqui também posso depois mencionar, mas talvez não de uma forma tão vincada. Portanto, quanto à questão do financiamento público, portanto, as associações têm fontes de financiamento público reduzidas, no meu caso particular, extremamente reduzido, e obtemos maioritariamente o nosso financiamento através do Estado, via a Proteção Civil, a ANEPC, e através da autarquia. O financiamento público da Proteção Civil é completamente desproporcional face aos gastos e às necessidades do meu corpo de bombeiros e penso eu que à maioria dos corpos de bombeiros. Por exemplo, não temos financiamento para dotar o nosso corpo ativo de equipamentos de proteção, quer urbano, quer florestal, meios de combate, consumíveis e principalmente veículos de combate a incêndios. Eu já nem falo de ambulâncias porque não é por aí a questão. Os nossos veículos são muito antigos e realmente não temos liquidez financeira para adquirir novos veículos e não temos ninguém que nos ajude, infelizmente, porque pronto, é como é, a realidade é esta. Não é por não envidarmos esforços na procura desses apoios, mas realmente eles não surgem. A questão das obrigações legais que as corporações, as associações têm neste momento são praticamente idênticas àquelas que uma empresa tem. Temos alguns apoios pontuais, como por exemplo as isenções nas taxas de justiça, que a nossa associação tem usufruído largamente, porque eu herdei imensos processos em tribunal. Eu, nos primeiros 2 anos de presidente da direção, praticamente estava no tribunal todos os meses, ou de 15 em 15 dias, já ia para lá tomar café, resolver problemas, tanto do âmbito civil como criminal, como do âmbito Tribunal de Trabalho, portanto, variadíssimas situações que fomos conseguindo controlar, mas que são e estão resolvidas. Portanto, temos esse apoio ao nível de isenção da taxa de justiça e temos o apoio do IVA. Pouco mais apoios há para as associações, o restante são obrigações. Isso realmente é um peso enorme ao nível da economia de uma associação. Historicamente, o Estado apoia-se nas associações de bombeiros voluntários para cumprir o seu papel perante a sociedade, não é? Nós todos já sabemos.
e vai usufruindo da vontade da sociedade civil sob a forma de voluntariado para resolver esta questão. É inviável, no meu ponto de vista, que o Estado coloque sob a sua gestão direta a missão desempenhada pelos corpos de bombeiros, muito especialmente pela questão do panorama constante de déficit e de crise financeira continuada em Portugal, e também porque é algo que se calhar não é necessário. Se existem tantas corporações de bombeiros, por que não aproveitar o voluntariado, que é algo que existe em Portugal há tanto tempo, para apoiar esse voluntariado, dar-lhe força e criar parcerias benéficas para ambos os parceiros, que não é isso que acontece, não é? Como todos sabem. O que se verifica assim atualmente é uma sobreexploração do Estado, da vontade da sociedade civil, não é? Que faz valer da sua dotação financeira para utilizar os nossos recursos sem o devido retorno. Nós temos visto, eu acho que esta questão da pandemia nos trouxe um cenário urgente, porque as associações acabaram por patrocinar o Estado naquilo que seria o papel desse próprio Estado na pandemia. Nós tivemos que comprar equipamentos de proteção individual, máquinas de ozono, desinfetantes, para podermos fazer o trabalho durante a pandemia. E não houve o apoio necessário do Estado para fazer essas aquisições, pelo menos na minha corporação não houve, não sei, penso que será geral, não é? Portanto, tivemos realmente um apoio muito, muito reduzido e tivemos que andar a pedir à autarquia, que nesse aspecto teve um papel fantástico, apoiou-nos em tudo o que pôde, não tenho nada a observar, mas que também teve as suas dificuldades. Portanto, realmente eu acho isto é complicado esta gestão. Portanto, ainda considerando a questão do financiamento público, mas na vertente municipal, eu penso que o Estado deveria apoiar as autarquias na construção de um quadro de fortalecimento da estrutura de apoio, com uma base legal e no âmbito nacional, portanto, criar uma estrutura hierárquica de apoio às associações de bombeiros. Neste momento, as autarquias fazem o que podem, o que querem e, se calhar, menos do que deveriam em algumas situações, porque têm outros custos associados. No meu caso específico, nós temos uma corporação de bombeiros tapadores, portanto, que está sob a alçada da autarquia, que acaba por canalizar praticamente, ou se não, bem, todo o apoio para essa corporação. Isto traz-nos problemas sérios, porque se eu tenho uma proteção civil, ou o Estado, através da proteção civil, que tem o PPC para as associações de bombeiros voluntários, que têm uma corporação de sapadores, o PPC é reduzido em 50%, portanto eu já vejo um decréscimo de 50% do apoio estatal. Depois tenho uma autarquia que me dá um apoio extremamente residual. Eu tenho 40 mil euros de apoio anual da autarquia e nada mais, o que é realmente, não sei se vocês tinham a ideia, é mesmo muito, muito reduzido. Não tenho apoio para comprar veículos e não tenho mais apoio nenhum, portanto é mesmo muito reduzido. De todas as formas, o apoio que a nossa corporação dá à cidade neste momento é uma mais-valia. Nós conseguimos trabalhar em parceria total com os sapadores, fruto de muito esforço e de conseguirmos dar a volta ao paradigma que vivíamos. E quando entrei nos bombeiros voluntários portuenses, nós não prestávamos socorro à cidade. Com as antigas direções, a associação tinha-se fechado totalmente para si própria, através da tentativa de conseguir receitas próprias, com outro tipo de projetos, e portanto esta questão da gestão das receitas próprias face à missão também é algo que me preocupa, é algo que eu não quero de forma nenhuma abraçar. Quero manter este apoio à cidade e fazermos o nosso papel de bombeiros voluntários.
em detrimento de abraçarmos o esforço absoluto que é criarmos projetos paralelos que nos deem essa sustentabilidade. Acontece isto em muitas associações. Nós temos associações que criam lares de idosos, creches, restaurantes, todos esse tipo de situações, ou vá lá, de projetos próprios, que tentam gerar receitas para depois financiar o corpo ativo, não é? Portanto, a associação, os voluntários. No meu ponto de vista, isto é um desvirtuar da nossa missão e é também algo que o Estado não devia de todo aceitar, devia realmente patrocinar, apoiar as associações de bombeiros, porque nós estamos a fazer o trabalho do Estado na sociedade civil. E eu acho que isto é algo que deve ser trabalhado, deve ser comunicado com toda a clareza pela Liga, não é? Porque é quem nos representa, e eu penso que neste momento isso não é feito, talvez de uma forma muito afincada, e cabe às associações também ajudarem a Liga nesse trabalho, não é? Portanto, sermos claros nas nossas vontades e efetivamente naquilo que precisamos. Portanto, tenho então, na minha realidade, esta questão do financiamento da autarquia e do financiamento estatal diminutos, portanto são 2 financiamentos diminutos, e acabo por pensar muitas vezes em como vou conseguir gerar receitas próprias. Tenho conseguido, através de muita criatividade, muito esforço, trabalhar as prioridades de tesouraria da associação. Há meses que liquido algumas verbas de fornecedores, outros meses que dou prioridade a outras situações, mas é sempre uma ginástica tremenda, um esforço tremendo da associação, e muitos meses chegamos ao final desse mês com 0 dinheiro na conta bancária. Eu estou aqui realmente a confessar a minha realidade, não é fácil. De todas as formas, temos feito um esforço enorme e temos conseguido cumprir pontualmente e continuadamente todas as nossas obrigações, que é isso que se pretende. Relativamente então à segunda questão, que é a capacidade das associações de gerarem receitas próprias. Perante este cenário que eu falei, portanto, do financiamento público, então as associações acabam por optar por fazer projetos próprios. Estes projetos nada têm a ver com a sua área de atuação e com a sua missão, e pode colocar em risco a persecução dessa mesma missão, porque o financiamento através de receitas próprias passa a ser o fundamental para garantir a continuidade da associação e vai desvirtuar a sua identidade. Mesmo assim, a tipologia das associações de bombeiros dificulta imenso o enquadramento em projetos financiados. Por exemplo, há muitas IPSS, e a minha experiência como dirigente da outra associação, nós conseguíamos abraçar imensos projetos interessantíssimos de âmbito social, que nos sustentava a associação e onde nós desenvolvíamos a nossa missão. O problema das associações humanitárias é que não têm enquadramento nestes projetos específicos, porque têm público-alvo, estes projetos têm um público-alvo muito bem definido, e têm respostas sociais também muito, muito específicas. As associações humanitárias de bombeiros voluntários trabalham com o público em geral e, portanto, é impensável nós estarmos a criar projetos pontuais. Estou a falar... há imensos projetos que era possível nós nos enquadrarmos, mas que o acesso a esses projetos é de extrema dificuldade. Nós teríamos que colocar recursos humanos, capacitar os nossos recursos humanos ou contratar recursos humanos específicos para dar resposta a esses projetos pontuais e, portanto, eu penso que por aí também não será o caminho. Talvez fosse o caminho
em alertar o quadro comunitário, portanto o Estado, em que é possível as associações humanitárias promoverem projetos junto das suas comunidades ao nível da prevenção, ao nível portanto, por exemplo, do ensino e da sensibilização da população, dos jovens, das crianças, para a questão da proteção, para a questão dos cuidados a observar o interior das suas habitações, porque nada disto é trabalhado. Nós vemos imensos apoios para a questão da sensibilização ambiental, mas não há apoio nenhum para a questão da sensibilização da proteção e do socorro. E eu acho que isso é algo que tem que ser trabalhado em Portugal, e por que não criar projetos próprios que as associações possam integrar, possam ser promovidas por nós. Junto de escolas, junto da comunidade, junto dos bairros, não digo só dos bairros sociais, mas de toda a comunidade. Poderá ser algo que poderemos fazer e era algo que eu gostaria de fazer. Por último, temos a questão da gestão das parcerias. A questão das parcerias, o que é uma parceria? É a capacidade de gerar alianças sustentáveis que não interfiram com a identidade da própria instituição. E é a criação de formas de partilhar recursos para minimizarmos os custos e maximizarmos os resultados. Mas isto tem que ser benéfico para ambos os parceiros, certo? Ou para todos os parceiros dessas parcerias. O que é que acontece atualmente com as parcerias? Estou a pensar na questão do INEM, que é, se calhar, a parceria que todas as associações abraçam. O Estado compra-nos os serviços, mas é ele que define as condições e chama isto de parcerias. Não pode ser, não é? É fundamental que nós, como fornecedores dos serviços, também definamos e tenhamos um papel ativo na definição das nossas condições, das nossas necessidades. Estou a pensar nos custos dos consumíveis, no custo com o combustível, que tem aumentado imenso, e na prestação dos próprios serviços, não é? Portanto, no transporte dos doentes, que são questões que têm que ser analisadas e que não podemos continuar a ter protocolos que sejam prejudiciais, ok? Portanto, esta questão talvez bata com o facto de nós sermos vistos como associações sem fins lucrativos. Mas o facto de sermos associações sem fins lucrativos não quer dizer que não tenhamos lucro, não é? Nós temos é que canalizar o nosso lucro para a sustentabilidade da associação. Portanto, esta questão do paradigma do sem fim lucrativo tem mesmo que ser retirado do panorama das nossas conversações com o Estado, com as autarquias e com os nossos parceiros. A questão, então, externa, são estas as 3 preocupações que eu tenho sobre a sustentabilidade das associações. Há outras questões que me preocupam. Uma delas é a questão dos órgãos, isto aqui já internamente, mas que vai bater com a questão da sustentabilidade, tem a ver com os órgãos sociais. Portanto, historicamente, os órgãos sociais, e nomeadamente a direção das associações, são não remuneradas, são detidas por pessoas que trabalham maioritariamente, portanto acabam por alocar o seu tempo parcialmente às associações, o que torna difícil a gestão das associações. As necessidades, os conhecimentos ao nível da gestão, da análise financeira, da necessidade de comunicação, do marketing, da estratégia de negócios, é tudo algo que me preocupa imenso e penso que é necessário capacitar os órgãos sociais para fazer face a estes novos desafios. Se nós somos vistos como uma empresa, temos que responder da mesma forma, temos que conseguir criar estratégias a longo prazo, não é? Para as associações, e portanto temos que nos capacitar. E por que não criar órgãos sociais remunerados? É algo que se calhar é visto ainda como um tabu,
mas cada vez mais aquilo que nós damos de nós próprios às associações tem que haver um retorno para os órgãos sociais. Pronto, acho que é mesmo essencial. Portanto, a profissionalização dos órgãos sociais é muito importante. Haverá muito mais a dizer sobre isto tudo. A questão do papel dos sócios nas associações é muito importante. A rotatividade dos recursos humanos também é algo que me preocupa imenso, porque temos baixos salários, não sei se é essa a realidade das restantes corporações. Nós temos 23 funcionários de momento, mas temos baixos salários. Eu tento manter os trabalhadores que tenham realmente satisfação com o que fazem, mas não consigo aumentar os salários, é muito difícil. E, portanto, tenho esta dificuldade. E outra coisa que me preocupa também é o facto de não existir um cumprimento do prazo de pagamento de verbas e faturas, o que resulta em dificuldades extremas de liquidez, de tesouraria mensal. Portanto, o debelar, portanto, o retardar do pagamento das verbas, tanto dos financiamentos como das faturas, é muito complexo para quem tem realmente uma liquidez muito reduzida, como é a minha associação. Também a dificuldade que se sempre encontrar parceiros privados é algo que eu tenho, deparo-me com esta situação diariamente. Tenho conseguido algumas parcerias e alguns sócios empresa, mas também a realidade do Porto é difícil, as empresas estão muito focadas nelas próprias e, portanto, é muito complicado neste tipo de cidade conseguirmos sócios particulares e sócios empresas. É um esforço enorme e realmente o resultado é reduzido. É um panorama difícil, eu vou continuar a lutar e ficam aqui as minhas preocupações e mais uma vez agradeço imenso a oportunidade que me foi dada para de alguma forma contribuir aqui para o melhorar do nosso panorama. Muito obrigada. Obrigado, Presidente Maria João Martinho. E obrigado também aos bombeiros portuenses por esse contributo. E passaria agora a palavra ao Vice-Presidente Damaso Rito, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, que tem uma longa experiência na área dos bombeiros. Também foi bombeiro especialista e teve também como conselheiro da Liga e também da Federação, o que quer dizer que tem aqui perspectivas, digamos, quase dos 3 órgãos: bombeiros, a Federação, a Liga, e pedia-lhe o seu contributo, porque naturalmente que nós o que sempre temos vindo a dizer nestes webinars que temos vindo a promover é encontrar sempre novas linhas de pensamento para todos nós, como parece que ficou bem patente com os 3 oradores anteriores, certamente consigo será assim também, para tentarmos encontrar novos caminhos, novos desafios, para que os bombeiros portugueses possam ter esse tal nova forma de estar na sociedade, mantendo sempre a sua tradição, que é socorrer as pessoas, os bens e o ambiente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e força. Então, cumprimento cordialmente todos os participantes neste seminário via Zoom e agradeço desde já o convite que me foi dirigido pela candidatura do Dr. António Nunes à Liga dos Bombeiros Portugueses, a quem desejo desde já as maiores venturas. Quando falamos de sustentabilidade financeira, não podemos deixar de falar em gestão. Perante uma assembleia tão conhecedora destas matérias, com certeza que o que vou abordar não é novidade para a esmagadora maioria dos presentes. Se me permitem, atrevo-me, no entanto, a deixar aqui o meu modesto contributo no trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 23 anos pela direção da Associação de Bombeiros de Castelo Branco.
Desde logo, gerir uma associação de bombeiros exige dos seus dirigentes muita disponibilidade, muita capacidade de negociação, quer com os operacionais, quer com os fornecedores em geral. E todos sabemos que gerir é um ato de administrar. Mas administrar o quê? Homens e mulheres com diferentes níveis de formação, de cultura e de estratos sociais. Mas também administrar receitas e despesas as que temos e aquelas que podemos vir a ter. No caso das despesas, aquelas que podemos deixar de fazer. E este equilíbrio, como todos nós sabemos, é fundamental, pois, grosso modo, como todos sabemos muito bem, as receitas têm que ser, no mínimo, igual às despesas em cada ano financeiro. Mas, se assim for, será que conseguiremos manter a sustentabilidade das nossas associações? E a resposta é não. Claro que não. Isto é mesmo muito curto. Temos que nos esforçar muito mais do que isso. Pois, de outra forma, como é que nós podemos, por exemplo, renovar a frota? Como é que nós podemos fazer face a pandemias como estas que estamos a viver? Por outro lado, todos nós sabemos muito bem que quer os trabalhadores, quer os fornecedores têm que ser pagos atempadamente. Pois não há nada mais frustrante para quem trabalha do que não receber nos prazos acordados. Trabalhadores descontentes, desde logo, estão desmotivados e não estão disponíveis para fazer acordos. Por outro lado, fornecedores que não sejam pagos atempadamente estão indisponíveis para discutir novos preços. Por isso, como gestores, devemos ter presente que só conseguimos comprar mais e melhor se tivermos algo para oferecer aos vendedores. E não estamos a falar de queijos, ou chouriços, ou presuntos, nem vinho, porque isso ainda por cima iria aumentar a nossa despesa, mas sim de respeitar os prazos de pagamento, ou seja, ter um bom nome no mercado. E isto é fundamental. Ter fornecedores que nos digam a sua associação pode levar o que quiser da minha casa. E quando alguém nos diz isto, é porque reconhece que quem está à frente da associação é alguém de bem, é alguém que é cumpridor. E a partir daí estamos disponíveis para começar a discutir. A discutir o quê? O preço dos veículos, dos combustíveis, dos seguros, da energia, das comunicações, das refeições, dos pneus, etc, etc. Mas agora ainda, na assistência perguntam, mas como é que eu posso fazer isso se eu não tenho disponibilidades financeiras? A Associação de Bombeiros de Castelo Branco tinha um quartel para pagar em 1998. Dívida direta a empreiteiros e o empréstimo bancário com juros na ordem dos 25%. Não tinha crédito em lado nenhum. Tinha uma frota obsoleta, com 22 viaturas, incluindo ambulâncias de socorro e transporte de doentes, e um quadro com 18 trabalhadores. Presentemente, dispomos de 49 veículos e 55 trabalhadores, sendo que 33 estão afetos às 5 equipas de intervenção permanente. Antes de 1998, como já aqui foi referido, as guerras entre direções e comando eram frequentes. Por vezes, o desentendimento era completo. Perante este cenário, havia que tomar medidas urgentes. A sustentabilidade tinha que se conseguir com a maior brevidade possível. Então, daí definimos 3 patamares de exigência. Primeiro patamar, exigir a nós e de nós próprios. Por ter alguém, um diretor, que diariamente se deslocasse aos bombeiros, um diretor executivo não remunerado, como é o meu caso, com plenos poderes delegados para resolver de imediato qualquer assunto que surgisse a nível interno entre a associação de comando e os respectivos trabalhadores, e a nível externo com os associados e mesmo com os fornecedores em geral. Dado este primeiro passo, que foi tão fácil, bastou que cada um respeitasse as competências do outro, sem qualquer interferência, quer nos assuntos administrativos, quer nos assuntos do comando. E perdoem uma expressão, todos nós conhecemos muito bem, cada macaco no seu galho. Conseguindo isto, havia que criar regulamentos, normas internas, para definir os procedimentos administrativos, quer a nível do pessoal, quer das compras, quer fundamentalmente do controle contabilístico. E aprovar uma tabela de taxas pelos serviços a prestar, pois em qualquer associação barra corpo de bombeiros, como em qualquer empresa, tem que haver regras bem definidas. As regras e regulamentos devem ser previamente acordados com as partes, para que cada um saiba até onde pode ir.
E dou apenas como exemplo algo que para nós foi fundamental: o Regulamento Interno de Prevenção e Controle de Álcool e Estupefacientes ou Drogas Equiparadas, uma matéria que causava enormes dificuldades nos relacionamentos interpessoais e que trazia enormes problemas ao Corpo de Bombeiros. Com a aplicação deste e de outros regulamentos e normas internas, conseguimos ultrapassar mais um problema. Também foi importante a realização de reuniões conjuntas entre o representante da direção e os elementos de comando e, quando necessário, com todo o corpo ativo. E é muito importante o envolvimento de todos, para que todos estejam conscientes das disponibilidades e, sobretudo, para que todos compreendam que para receberem atempadamente têm que se esforçar, tem que haver um esforço extra e assim nós vamos conseguir cumprir os nossos prazos de pagamento. Daí a disponibilidade permanente de um diretor que acompanhe o dia-a-dia da associação, se possível, no mínimo 8 horas por dia. Eu tenho muito mais do que isso. Que esteja presente tal como um empresário está na empresa, que consiga ser um exemplo para todos, em especial para o corporativo. Segundo patamar de exigência, exigir de forma respeitosa, mas firme, dos governos locais e intermunicipais. E fazemos isso por demonstrarmos ao Sr. Presidente do nosso município que a associação está ali para ajudar e colaborar com o principal responsável da Proteção Civil do Concelho, que queremos ser solução e não um problema. E é muito importante termos com o nosso Presidente da Câmara e vereadores um bom relacionamento institucional. E temos essa obrigação. Porquê? Porque fazemos parte de uma associação que é por natureza e tradição apartidária e não confessional. Se enquanto dirigentes não misturarmos estas duas situações, se conseguirmos, através das nossas ações, atitudes, decisões, deixar isso claro perante a Câmara Municipal, com certeza não iremos ter problemas. Não podemos nas segundas, terças e quartas querer colaborar com o Sr. Presidente da Câmara ou com a Câmara e nas quintas, sextas e sábados fazemos uma guerra política ou partidária. E depois no domingo passemos bonzinhos, somos neutros, andamos ali. E todos sabemos que para uma associação nada pior que um mau relacionamento institucional. Enquanto dirigentes devemos saber que quando tomamos decisões que envolvam a associação, devemos cumprir os estatutos. Ou seja, repito, temos sempre demonstrar que a associação, e ser nas nossas práticas, que a associação é apartidária e não confessional. Tudo isto para dizer que o diálogo entre os municípios e agora também com as comunidades intermunicipais é fundamental. Já alguma vez tentaram demonstrar com dados exatos e confiáveis aos governantes locais quanto é que a associação poupa aos cofres do município? Caso a associação não existisse, quanto é que a Câmara Municipal teria que gastar com bombeiros municipais? Já fizeram este exercício? Com estes dados em mão e com um diálogo franco e aberto, podemos, sem dúvida, conseguir o subsídio anual justo a que temos direito para manter o socorro no concelho e, desta forma, contribuirmos para que o principal responsável do Conselho da Proteção Civil, o Sr. Presidente da Câmara, durma descansado. Mas nós também queremos dormir. Terceiro patamar, exigir. Sim, exigir do Governo Central. E porquê? Porque a política do chapéu na mão já acabou. Ou estou enganado? Relativamente a este patamar, temos que deixar nas mãos dos futuros dirigentes da LBP, mas temos que os apoiar, por o termo, não os deixar de calças na mão, para que sejam eles exigidos junto dos governantes, o que é justo para as associações de bombeiros, e tendo em vista a sustentabilidade das associações. E sugeria desde já, primeiro, lei dos financiamentos das associações tem que ser revista. Segundo, atualização do despacho número 7702-A de 2012, de 4/6, designadamente o preço do quilómetro no transporte de doentes não urgentes, bem como dos valores de espera e consumíveis. Mas também que seja incluído no número 7 do referido despacho a linha D, monitor de parâmetros vitais. Atualização do valor dos escalões do INEM. É urgente. Atualização e uniformização da idade da reforma para os operacionais de bombeiros. Senão, qualquer dia, temos, na vez de jovens, um quartel da terceira idade. E não pode ser. Nós temos que lutar
urgentemente pela reforma dos nossos operacionais. Quinto, uma coisa muito importante, e há quantos anos se fala nisto, definição de um valor de isenção de IRS em pagamentos feitos no âmbito do voluntariado. E bastariam entre 3.000 a 3.500 euros por ano. E isto iria resolver muitos problemas de natureza legal nas associações de bombeiros. Concluindo, se tivermos a nossa casa bem arrumada, porque conseguimos granjear o apreço dos trabalhadores, dos elementos de comando e do corpo ativo, para contribuírem na tomada de decisões. Se formos rigorosos na arrecadação das receitas e na diminuição das despesas, se as normas e regulamentos internos forem cumpridos, então o primeiro patamar de sustentabilidade está cumprido. Recordam? Exigir a nós e de nós próprios. Segundo, se mantivermos uma boa relação institucional com o governo local, mostrando, através das nossas ações e decisões, que queremos ser solução e não problema, então, com certeza, iremos conseguir os apoios financeiros a que temos direito pelo trabalho que prestamos à comunidade. E desta forma, fica resolvido o segundo patamar da sustentabilidade, exigir de forma respeitosa dos governos locais. Terceiro, se quisermos estar unidos na defesa dos nossos bombeiros, então juntemo-nos à Liga dos Bombeiros Portugueses por honrarmos as deliberações que vierem a ser tomadas no âmbito das reivindicações que vierem a ser aprovadas. Se os fizermos, alcançaremos o terceiro e o mais elevado patamar de sustentabilidade, exigir do Governo Central. Por último, gostaria de renovar a todos os presentes votos de maior venturas. Um grande abraço para todos. Muito obrigado pelo excelente contributo e pelas ideias que nos trouxe, que estão na linha do nosso pensamento, diga-se em boa verdade, e portanto há aqui grande coincidência de opinião sobre estas temáticas, mas naturalmente que esse contributo que pode ser dado a todos os nossos companheiros de todas as associações é muito importante, com essas ideias que Castelo Branco tem e que tem um excelente corpo de bombeiros e uma excelente organização, excelentes também dirigentes associativos, o que também é bastante importante, e encontrar quem ama a causa, quem gosta da causa, é fundamental que o possa fazer. Sem isso, todos nós teríamos mais dificuldade em estar onde estamos e até a compartilhar estas nossas ideias. Para finalizarmos este nosso webinar, tem havido aqui algumas perguntas no bate-papo e tenho visto que há algumas respostas, mas fundamentalmente tem havido grandes elogios a todas as participações que têm sido feitas até agora, o que quer dizer que temos muitos interessados em, de facto, estudar estas matérias, encontrar caminhos novos, encontrar soluções, porque nós também estamos convencidos que o nosso caminho é encontrar soluções. Não vale a pena andarmos todos os dias a dizer que não temos dinheiro, não temos organização, não temos representantes. Não, vale a pena é encontrar esse caminho. Temos que encontrar organização, temos que encontrar representantes e temos que encontrar o dinheiro, porque sem ele nós não conseguimos ter bombeiros capacitados para desenvolver esse trabalho. E então, agora olhando para a parte operacional, e como já viram, houve aqui um desequilíbrio propositado em estar a parte associativa em força, e convidámos o seu comandante Ricardo Fradique, que é cumprimento, dos bombeiros novos de Aveiro, para nos falar também sobre este tema global, mas lembrem-se que era a sustentabilidade das associações versus sustentabilidade operacional dos corpos de bombeiros, que também vai fazer a sua intervenção. Eu vou tentar partilhar a tela para que tenha possibilidade de colocar aqui no computador a projeção suponho, do PowerPoint. Comandante Ricardo Fradique, um forte abraço, muito obrigado, e vamos lá ver se conseguimos aqui compartilhar a tela. Boa noite a todos, obrigado ao Sr. Doutor pelo convite. É sempre um tema difícil de ser abordado por um operacional, ainda para mais depois de boas apresentações e de presidentes de direção e diretores que estão muito mais à vontade com o assunto.
De uma forma geral, preparei aqui uma apresentação um bocadinho diferente das que foram acontecendo, em que começava no ano 2019, a minha associação tinha um orçamento de 1.300.000 euros. Tínhamos receitas previstas, e aconteceram, da ANPC na volta dos 120.000 euros, do INEM 250.000 euros, Câmara Municipal de Aveiro à volta dos 260.000 euros, e o serviço urgente do Hospital de Aveiro 200.000, o que prefaz contas redondas à volta de 900.000 euros de receitas. Despesas, propositadamente, escolhi só duas, que acho que são aquelas duas mais relevantes, que é os combustíveis e os salários dos bombeiros assalariados, o que prefaz também os 900.000 euros. O que coloca aqui uma dificuldade acrescida para os órgãos sociais, de quem felicito, e a dificuldade que têm em gerir estas associações. O Corpo de Bombeiros registrou no mesmo ano, 2019, 10.455 intervenções de socorro. Eu friso o socorro porque o nosso Corpo de Bombeiros não faz transporte de doentes. Não tem ABTMs, não tem VDTDs, só tem meios de socorro. Porque esta opção, por estarmos numa capital distrito, por haver outro corpo de bombeiros que se dedica mais a essa área, e depois tínhamos muitas empresas privadas. Portanto, íamos dividir por todos, não ia funcionar. Algumas especificidades do Corpo de Bombeiros. Temos 113 anos de história. Temos 92 elementos no corpo ativo. Temos 33 bombeiros assalariados para o socorro, dos quais 2 são chefes de serviço, uma equipa EIP, 10 elementos só para a emergência médica, 4 operadores de central, 10 para as tais transferências interhospitalares urgentes e 2 elementos que praticamente só fazem as férias e as baixas das situações que vão surgindo. Temos mais 3 funcionários administrativos e de limpeza. Não existe nenhum elemento de comando no Corpo de Bombeiros assalariado. Os 3 elementos, comandante, segundo comandante e adjunto, são bombeiros voluntários. Como já referi, não efetuamos qualquer serviço de transporte de doentes, não é? Não é relevante nas nossas 10.455 intervenções. Somos responsáveis no município, na nossa área de atuação, pelas operações todas da Proteção Civil, um serviço que está protocolado com a autarquia, dentro dos quais o próprio número de telefone da Proteção Civil é recebido nas centrais de comunicações do Corpo de Bombeiros, dos corpos de bombeiros, peço desculpa, e que depois dão o respectivo procedimento. Temos 32 veículos para intervenções de socorro. Durante a fase 4 do dispositivo, a que estamos a atravessar agora, 33 SIMs e uma ELAC para apoiar mais todos os piquetes voluntários e de assalariados. E o que nos coloca aqui como um dos principais, ou o principal Corpo de Bombeiros do Distrito de Aveiro em número de intervenções de socorro. E no ranking nacional também muito colocado, isto aqui um bocado pelo número de população que nós servimos. Algumas conclusões que quer o Comando dos Bombeiros Novos, quer a direção, quer outros fóruns na própria federação, na própria liga, não é? Há muitas dificuldades financeiras, sem dúvida alguma, e nós ali só com 2 verbas de despesa, não é? Quase que todo as nossas receitas são eliminadas. Temos uma redução muito grande do número de assalariados. Redução de bombeiros voluntários, aqui a palavra redução se calhar não é correta, nós temos algumas dificuldades no recrutamento, mas ainda não é um grande problema, mas essencialmente a falta de tempo dos bombeiros voluntários, porque antes trabalhavam um bocadinho das 8 às 5 ou das 8 às 6, hoje a situação é complicada porque têm que ter segundos trabalhos por tudo aquilo que tem acontecido e as necessidades pessoais. Agravamento da situação devido à pandemia. Por isso é que aqueles números que eu utilizei há bocado foi do ano 2019, ainda sem sofrer aqui estas reduções, não é? Porque houve uma redução muito grande no número de serviços, logo uma redução grande nas receitas, quer de serviço pré-hospitalar, quer depois a nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas mantivemos os encargos salariais, mantivemos todas as estruturas necessárias para dar apoio à parte operacional. Recorremos muitas vezes ou constantemente a mecenas e a peditórios.
numa média dos últimos anos, à volta de 100 mil euros que a associação tem de receitas por ano neste campo. O corpo ativo é muitas vezes empenhado na angariação destes fundos, um bocado essencialmente para a aquisição de equipamentos e veículos. Algumas dificuldades administrativas no cumprimento da diretiva financeira a nível nacional, não é? Veículos operacionais durante vários meses, derivada de tudo aquilo que está na própria diretiva, não é? Que temos que pedir os orçamentos, temos que ir a várias oficinas, aquelas complicações todas que sabemos, o que dá que um carro avariado agora com uma avaria maior já não estará disponível para esta época florestal, e depois a falta nos equipamentos danificados. E depois nunca há certezas de quando é que estas verbas são recebidas, não é? Nós comunicamos hoje a avaria, daqui a um mês é feito o processo de despesa e depois demora 4 ou 5 meses a associação a ser ressarcida dessa verba. Logo, isso provoca um risco muito grande de envelhecimento das frotas de veículos e equipamentos. Necessitamos de realização de outro tipo de serviços para aqui equilibrar a faturação. Chegamos à conclusão que a operacionalidade dos corpos de bombeiros é muito vulnerável à boa vontade, digamos assim, do Presidente da Direção e do Comandante do Corpo de Bombeiros. E como já disseram as pessoas anteriores, não é de extrema importância estes dois elementos andarem em sintonia para poder funcionar bem uma associação e logo a parte operacional poder responder. Propostas, meia dúzia de propostas de uma forma generalizada. Não é? Tem que haver, sem dúvida alguma, aqui um maior empenhamento das autarquias. Eu acho que deveria haver uma obrigação legal, não é? Porque também estamos aqui um bocado suscetíveis ao bom senso do Sr. Presidente da Câmara, não é? O que torna a situação muito complicada. O aumento da verba nacional do financiamento dos corpos de bombeiros. Não é? Não há dúvida nenhuma que tem que haver fatores diferenciadores, há regiões do país diferentes, já há mais população, menos população, mais áreas florestais, tem que haver aqui alguns fatores diferenciadores, mas o valor, a lei tem que ser melhor financiada. A diretiva financeira deve, de uma vez por todas, não é, contemplar outras áreas de intervenção e ser de mais fácil aplicação. Refiro-me aqui aos equipamentos urbanos, não é, no dióxido, porque é tudo fogo florestal, tudo incêndio florestal, quase que nunca são contemplados outros tipos de intervenções, o que no caso dos corpos de bombeiros de cidade não é muito relevante, até pelo número o corpo de bombeiros efetua-se uma média anual de um incêndio urbano por dia, não é? Portanto temos aqui um desgaste grande dos equipamentos. Acho que se deveria contratualizar os serviços do DSI. Não é? De uma vez por todas deveria ser aqui definido um VFCI, o VTTU, o VTTF, aquilo que o Estado pretende dos corpos de bombeiros. E uma despesa extraordinária, devia ser de facto uma despesa extraordinária, não seria uma manga de 25 ardida, não é? Isso é uma manutenção, são desgastes normais, não é? Acho que as despesas extraordinárias deviam ser de facto despesas extraordinárias. É necessário uma revisão urgente do protocolo do INEM, não é? Tem que ser, porque os valores de facto estão cada vez mais baixos, essencialmente o meu Presidente da Direção está-se a queixar diariamente do preço de combustível, não é? Por exemplo, isto tudo afeta a parte operacional. Garantir rapidamente as duas EIPs, se calhar a todos os corpos de bombeiros, faz algum sentido. Propunhamos uma tabela de preços nacional a praticar pelos corpos de bombeiros, não é? Para não andarmos aqui cada um com a sua quinta, as 400 quintas têm a sua tabela de preços, acho que de facto deveria haver uma tabela de preços nacional e podermos aqui se calhar alguns tipos de prevenções, falo por exemplo nos jogos de futebol, fazer já aqui uma série de acordos a nível nacional que seria facilitador do processo. Devíamos reduzir o nosso número de fardamentos. Na minha opinião, temos fardamentos, se calhar, a mais definidos para os bombeiros voluntários. A abertura de novos quadros comunitários, mas temos que ter atenção a algumas regras. Portanto, estão a surgir, e o meu corpo de bombeiros foi multado ou prejudicado, vamos dizer assim, em cerca de 600 euros do último PO-CEUR na aquisição de um VTTF. Engraçado, uma das regras que está no PO-CEUR é que nós temos que melhorar o nosso tempo de resposta. Pronto, tudo muito bem, concordo, e é para isso que existem. O problema é que nós não sabemos onde é que são os incêndios.
E se há um ano que os incêndios são perto do quartel, nós chegamos muito mais rápido que no ano seguinte, se forem na outra ponta do concelho. E estes fatores não são tidos em conta. Claro que é muito fácil, quando é a aquisição de um carro, não são verbas assim tão avultadas, o problema, e está alguns corpos de bombeiros no distrito de Aveiro a surgir, que é quando são investimentos em quartéis. Acho que devemos repensar de uma vez por todas o que é o funcionamento do transporte não urgente de doentes pelos corpos de bombeiros. Não é? É sempre aquele assunto que é badalado constantemente, não conseguimos chegar aqui a um acordo. Era importante isto também, de uma vez por todas, ficar definido e não ser a prioridade dos bombeiros portugueses. Não é? Eu sei que ele é necessário para equilibrar as contas das associações, mas se calhar poderemos aqui arranjar, e já hoje houve várias sugestões e propostas. Por último, a união, de facto, dos bombeiros portugueses, não é? Tem que ser, de uma vez por todas, temos que falar a uma só voz, tem que ser a Liga, a Primeira Federação, depois a Liga, o nosso representante legal, para, de facto, nós podermos fazer ouvir junto do Governo Central. E terminava com uma frase de Steve Jobs, não é? Que, sem dúvida alguma, caracteriza todos os bombeiros voluntários, incluindo os órgãos sociais, incluindo os órgãos de comando. Para ter sucesso é necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. E, sem dúvida alguma, pelas 5 pessoas que ouvimos hoje, tem que haver aqui realmente amor pela causa dos bombeiros. Obrigado, Sr. Doutor, mais uma vez, e a todos. Meu caro comandante, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os palestrantes as excelentes, as notáveis participações e aquilo que nos trouxeram de reflexão. Eu diria que cada um na sua perspectiva, cada um na sua forma diferente de encontrar as suas soluções, todos nos trouxeram a realidade dos corpos de bombeiros. Mas permitam-me que sublinhe uma situação que é comum a todos. É que qualquer de nós, só podemos levar por diante este trabalho se houver uma cumplicidade entre dirigentes associativos e comandos, entre comandos e corpos de bombeiros e entre associações, federações e liga. Penso que o segredo para todos nós estarmos aqui esta noite a discutir estes temas com tanto entusiasmo que tiveram e que eu agradeço, está exatamente neste denominador comum. Enquanto houver divergências, muitas das vezes podem não ser de fundo, mas houver divergências entre comandos e direções, naturalmente que esta sustentabilidade se torna mais difícil e o caminho mais doloroso, sendo certo que é preferível, muitas das vezes, encontrar esse equilíbrio entre direções e comandos, para depois darmos o passo seguinte e mostrarmos que um corpo de bombeiros unido, cada um com a sua função, é muito mais capaz de servir as suas populações do que um corpo de bombeiros desunido. Quero-vos agradecer a todos aqueles que tiveram a nossa participação neste webinar, que colocaram algumas perguntas e que foram respondidas, aqueles que estiveram connosco no Facebook, porque também foi transmitido em tempo real no Facebook e no YouTube. A todos vós, muito obrigado. Parabéns a todos os bombeiros de Portugal por aquilo que fizeram até agora e por aquilo que irão fazer no futuro. Dar-vos uma palavra de grande apreço e de carinho pela época de fogos florestais que está a ocorrer e que certamente vai ser uma época difícil, mas nós estaremos cá para responder com eficácia, com eficiência, com qualidade aos desafios e dizer-vos que casos pontuais de desvio daquilo que é a nossa conduta não podem servir para julgar os bombeiros de Portugal. Nós somos bons naquilo que fazemos, temos dedicação, temos grande vontade de servir as populações e, naturalmente, que aqui ao além também cometemos erros e há erros. Temos que os admitir, aceitar e emendar. Uma boa noite para todos, umas boas férias para quem vá de férias e muito obrigado mais uma vez pelas excelentes palestras que aqui apresentaram. Muito obrigado.